Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, que fica no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 5, do verso de número 10 ao verso 12. É o Sermão da Montanha, as Beatitudes, que diz assim a palavra do Senhor, no verso 10, do capítulo 5. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Aqui nós lemos no verso 10, Jesus ele começa dizendo: bem-aventurados, plural, os que sofrem perseguições por causa da justiça. São aqueles que por causa da verdade, a justiça quer dizer a verdade, a justiça quer dizer os preceitos do Senhor, a justiça quer dizer a vontade de Deus. Então está dizendo aqui, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz ou muito feliz. Então Jesus está dizendo, muito felizes todos aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurado, felizes é você que por causa da palavra, que por causa da verdade do Evangelho, por zelar da palavra, por zelar da verdadeira doutrina do Senhor, por ter zelo pela verdade do Evangelho e não se corromper pelos padrões deste mundo, ou pelas vontades do mundo, pela atualidade, e mantém a palavra do Senhor, a palavra genuína. Jesus, ou seja, a palavra do Senhor diz que mesmo se algum anjo do céu descer, ou até mesmo alguns de nós pregar outro evangelho que não seja que desde o princípio foi ensinado, seja maldito, seja anátema. Então, infelizmente, muitos têm tentado mudar a justiça de Deus, trazendo para a atualidade. Mas o mundo mudou, mas a atualidade... Não, irmãos, a palavra do Senhor, ela é a mesma. A palavra do Senhor, ela é a mesma. Não podemos mudar a palavra para adequar à atualidade. Não podemos mudar a palavra para atualizar ela, para encaixar no mundo. Não podemos mudar aquilo que já foi concretizado, aquilo que já foi decretado. A lei do Senhor, ela não revoga. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu não posso mudar a palavra que não é minha. Eu não posso mudar algo que não é meu. Jesus nos chamou para sermos porta-vozes. Ele diz, vós sereis minhas testemunhas. Vós sereis meus discípulos. Vós sereis meus servos. Então Jesus, ele nos chamou para
anunciar o seu evangelho. Ele nos chamou para anunciar a sua palavra. Portanto, você vai ver Paulo falando para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, antes a tempo e fora de tempo. E redáguas, corrija, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então nós não podemos mudar o que já foi decretado. A palavra do Senhor, ela não pode ser revogada, por mais que muitos tentam de todas as formas. Mas no livro de Apocalipse diz: ai daquele que mudar um tio ou um jota da palavra da profecia deste livro. Nós não podemos mudar aquilo que não temos autoridade para mudar. A palavra do Senhor, ela não muda. Ela tem que se cumprir. É uma profecia, ela tem que se cumprir. Então nós temos que nos mudar a nós para aceitar como ela é. Nós não podemos mudar ela para ela nos aceitar. Nós temos que se mudar. Ou seja, a Bíblia fala: purifica-se a si mesmo. Então nós temos que mudar para que ela caiba, ou seja, para que caibamos nela. Mas muitos querem mudar a justiça de Deus. Muitos querem mudar porque a Bíblia fala que por amontoar comichões nos ouvidos, por criar colseiras nos ouvidos, adotarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. Muitos não suportam mais ouvir a verdade. Por quê? Porque vai de contra as suas práticas, de contra as suas vidas. Porque às vezes é uma palavra pregada, a verdade pregada, incomoda. Por quê? Porque dá coceira. Por que dá coceira? Porque incomoda. Porque é como se tivesse bichos, comichões nos ouvidos. É porque a verdade não está sendo praticada nessa pessoa, não está sendo vivida coerentemente, porque a pessoa que está de acordo com a palavra de Deus, ele tem prazer de ouvir a palavra como ela é. Ele não quer tentar mudar a palavra, ele não quer tentar mudar aquilo que... Não, ele aceita, ele ama, ele tem prazer, pela palavra. E aqui diz: bem-aventurado, feliz são aqueles que sofrem por causa da justiça. Então, quando você está pregando a palavra verdadeira, o evangelho genuíno, a verdade, sem intenção de agradar alguém, mas com a intenção de agradar o seu Senhor, de agradar a Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que aquele que cuida em agradar o mundo aborrece a Deus. Então, quando a sua intenção é em agradar a Deus e pregar a verdade genuína, doa a quem doer, e você não se preocupa, é claro que temos que pregar com sabedoria, com amor, com eloquência, com entendimento, mas a verdade. Então, se você está pregando a verdade e você está sendo perseguido por causa da justiça, ele está dizendo: feliz é você, muito feliz é você. E porque deles é o reino dos céus. E no verso 11 diz: bem-aventurados, feliz, muito feliz são aqueles, sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa do evangelho, por causa de Jesus. E ele diz: exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque é grande o vosso galardão nos céus, não é na terra. O seu galardão não é aqui. Nós não somos daqui. Não, por mais que temos o cuidado de Deus na nossa vida aqui na terra, temos o zelo de Deus, temos as promessas de Deus, mas o galardão teu por cumprir a palavra, por cumprir a justiça, por obedecer, está no céu. Não espere galardão na terra.
espere perseguição, espere aflição, porque é o que está na Bíblia. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, irmãos, não aceite outra palavra, não aceite bajulação, não aceite pessoas que passem a mão na tua cabeça e apoiem o teu pecado. Não, a Bíblia abomina o pecado, a Bíblia abomina o pecado. Eu amo o pecador, ele te ama, mas não aceita o pecado. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o que é aliviar? É tirar o fardo do pecado, é tirar o pecado de vós. Para isso que Jesus veio ao mundo, para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então, ele diz: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se perseguiram os profetas, se perseguiram Jesus, se perseguiram os apóstolos, mataram os apóstolos, João Batista foi degolado, Jesus foi crucificado, e você não quer ser perseguido? Então você não quer ir para o céu, você não quer ser seguidor de Jesus. Agora, se você é seguidor, está sendo perseguido, alegrai-vos, porque você é muito feliz e você é bem-aventurado, porque você está realmente dando fruto para o reino. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, que esta palavra te edifique, firma na verdade, porque Jesus é a verdade.